Temos também aqui uma reportagem explicando que os advogados públicos recebem, além dos seus honorários, uma percentagem a mais de dinheiro quando ele vence em causa a favor do governo, que é um termo técnico chamado de sucumbência. O doutor Marcelino Rodrigues Mendes Filho, que é presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, viu aqui o comentário, né? A assessoria pediu um espaço e, obviamente, nós estamos recebendo o doutor Marcelino. Marcelino, boa noite, obrigado pela sua gentileza. Boa noite, Heródoto. Agradeço pela oportunidade. Marcelino, então explica o seguinte: além do salário, o advogado recebe também o direito de sucumbência quando ele vence uma causa? Perfeito. É importante fazer a explicação de como ocorre o pagamento aos advogados, né? Tanto privados quanto públicos. No caso dos privados, nós temos o pagamento dos honorários contratuais, que são pagos, no caso, antes do processo. E caso haja o êxito, nós temos o pagamento dos honorários de sucumbência pela parte que perdeu a causa, né? Então, essa parte faz esse pagamento desses honorários ao advogado, no caso privado, e também assim ocorre no caso do advogado público. Nós temos a questão do subsídio, que é pago aos advogados públicos, e no caso do êxito, uma parcela dessa questão, ela é formada pelos honorários de sucumbência, que são pagos pela parte adversa, é uma verba privada paga pela parte que sucumbiu no processo, né? E é importante frisar que essa é apenas uma parcela da remuneração dos advogados públicos. Isso foi feito um acordo salarial ainda no ano de 2015. Nós tivemos um aumento menor do que as outras carreiras, inclusive jurídicas, né, nessa perspectiva de ter esse direito aos honorários, onde nós só ganhamos quando a União vence. Então, essa é uma situação onde a União, o interesse público, ele acaba sendo privilegiado, né, nessa forma de remuneração, que é uma forma de remuneração moderna. Ela é vinculada ao êxito, à produtividade, que inclusive é recomendada pela OCDE em vários países. Nós temos exemplos na Espanha, na Itália, na Argentina, dessa forma de remuneração. E nós acreditamos que é o ideal para a advocacia pública. Marcelino, quanto ganha então um advogado aí no início de carreira? Então, no caso da Advocacia Pública Federal, da AGU, a qual eu represento, nós temos um subsídio hoje que ele inicia em cerca de 20 e poucos mil reais, né, e uma parcela de honorários. Aqueles valores que foram colocados de 550 milhões de honorários por ano, só para você ter ideia, se você fizesse a divisão pelo número de advogados públicos, que são 12 mil hoje no país, que defendem a União em todo o país, e durante um ano ela vai dar uma média de 4 mil reais mensal. Então, hoje nós ficamos aí com um salário mais ou menos nesses termos, que ficam muito aquém ainda do teto constitucional e do salário de outras carreiras. Então, foi uma definição que nós tivemos quando do acordo salarial, onde entendemos que fica bom tanto para a União, para o interesse público, como também para a advocacia, para os advogados. Perfeito. Então, posso entender o seguinte: o advogado recebe, eu vou falar uma linguagem popular, recebe salário aproximadamente 20 mil reais, é isso? Bruto, né? Bruto. Não, eu também, aqui também eu recebo bruto, vou fazer o quê? Isso. Meu emprego aqui eu também recebo bruto, mas ninguém recebe líquido, recebe bruto, eu também. Recebe 20 pau bruto, muito bem. Aí você ganha uma causa e tem uma parte da grana que foi recuperada, foi de sucumbência, não é isso ou não? Daí é mais ou menos 4 mil, né? Então, assim, se eu contratei você e estou te pagando 20 mil reais para trabalhar para mim, que sou contribuinte, que sou eu que pago o seu salário, essa grana devia voltar para mim, que sou contribuinte, pô. E não para você. Claro, mas aí veja a questão do honorário de sucumbência. Quem faz esse pagamento é a parte que perdeu o processo.
Então, historicamente, a jurisprudência diz que, no caso, esse honorário é direito do advogado, né? Então, não é possível que a União fique com esses valores. A definição legal que nós temos pelo Estatuto da Ordem, pelo Código de Processo Civil e historicamente na jurisprudência, é que esse valor de honorários pago pela parte que sucumbiu no processo é direito do advogado, né? Então, fica-se nessa situação onde privilegia-se o resultado. Só para você ter ideia, a AGU, no ano passado, ela economizou e arrecadou para a União cerca de 426 bilhões de reais. Entre o que foi economizado, o que foi arrecadado. Então, se você pegar esse valor de 550 milhões que foi colocado, isso equivale a menos de 0,1%. Então, é um investimento que vale a pena, que é feito em prol da advocacia pública e, assim, nas outras carreiras jurídicas, como promotor, juiz, os salários ultrapassam os 30 mil reais, que são carreiras equânimes, mais ou menos ali na mesma categoria da advocacia pública. Então, você vê que apenas nós temos uma forma de remuneração diferenciada, mas que ainda fica muito aquém, inclusive, de outras carreiras públicas. Entendi, compreendi. Eu acho que agora ficou claro para nós entendermos. Marcelino, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço pelo espaço. Muito obrigado.